pouquinhos. Então, já que já tem uma boa parte online, uma boa noite a todos. Seguindo a nossa programação de aulas, hoje nosso convidado é o professor Eduardo Cantoni. A gente da Unifesp está acostumado a ver o professor no ambulatório de hipertensão, e a gente o convidou, e vamos explorar esse lado do professor também numa discussão de hipertensão secundária, mas o professor Eduardo Cantoni também é assistente lá do Hospital Samaritano na intensiva, nos agudos. Eu já assisti curso dele para um outro grupo de UTI de diálise, ele dá curso do Sírio de diálise também. Então, a gente vai aproveitar esse outro lado, professor Cantoni, que eu acho que o pessoal da Unifesp não está tão acostumado assim. Obrigado por ter aceitado o convite, professor. Obrigado, professor. Obrigado, Davi. Obrigado, Marina. Vamos falar um pouco. Primeiro, a gente já estava falando aqui, parabéns por essas aulas que vocês têm feito durante todo esse período, né? Isso atualiza todo mundo, a gente também, e eu acho que foi uma iniciativa aí brilhante de vocês. Parabéns. Nós vamos falar em métodos dialíticos. Então, vamos começar explorando aqui um pouco a epidemiologia, né? Então, como vocês sabem, a insuficiência renal ela é altamente prevalente nas unidades de terapia intensiva, né? Quando a gente considera os critérios mais atuais, mais sensíveis, a gente vê que a insuficiência renal ela aparece de forma prevalente em unidades críticas. O uso da terapia renal substitutiva, ele tem, ao longo dos anos, ele vem crescente, né? E aqui nós temos dois estudos que representam o que a gente está falando: o estudo EP, que é um estudo epidemiológico de 2015, e o estudo BEST, publicado 10 anos antes. O estudo BEST utilizou critérios mais estreitos e o estudo EP utilizou critérios mais sensíveis para a detecção de insuficiência renal aguda. A gente vê a diferença aqui: em 10 anos, a gente tem uma prevalência 10 vezes maior de insuficiência renal aguda do EP em relação ao BEST. O BEST pegou pacientes próximos à terapia renal, então ele dialisou mais de 70% dos pacientes, e o EP 23,5% dos pacientes, porque, logicamente, incluiu pacientes com os mais variados níveis de insuficiência renal. Quando se calcula a taxa de diálise para a população geral de UTI, o estudo BEST dialisa 4,3% dos pacientes de UTI e o estudo EP 13,5%. Então, o estudo EP, na verdade, ele espelha o que acontece na realidade. Se a gente tem uma UTI de 10 leitos, por exemplo, 5 ou 6 pacientes vão ter algum grau de disfunção renal e 1 ou 2 pacientes estarão sob terapia renal substitutiva. A mortalidade para o paciente em IRA ela é alta ainda, ela tem decaído ao longo dos anos quando se corrige para risco, mas ela ainda é relativamente alta, particularmente nos pacientes que dialisam. Então, é importante que no curso da insuficiência renal aguda e da doença renal aguda, que pode durar até 3 meses, em média, se proveja a melhor modalidade, a melhor terapia possível. Ao longo dos anos, a utilização da terapia contínua, ela tem sido em crescente. Mais uma vez, esses dois estudos, tanto o EP como o estudo BEST, apontaram a utilização de terapia contínua usada isoladamente ou em combinação com a diálise intermitente ou estendida em mais de 70% dos pacientes, 75% no EP, 80% no BEST, em detrimento do uso isolado de hemodiálise convencional ou de hemodiálise estendida ou mesmo a peritoneal de alto volume. Então, a terapia contínua é uma realidade. O CADIGO de 2012, ele sugere que as terapias convencional e contínua elas sejam complementares nos pacientes com insuficiência renal aguda, de forma que possamos prover o quê? Homeostase de solutos, homeostase volumétrica, suporte à nutrição, administração de drogas, hemoderivados, remoção inflamatória, até que haja a recuperação da função renal.
As modalidades são conhecidas de vocês: hemodiálise convencional, a hemodiálise, a terapia renal contínua, a hemodiálise estendida e a diálise peritoneal de alto volume. E a gente vai se ater às terapias extracorpóreas. Lembrando que a hemodiálise estendida tem outras sinonímias aí na literatura que vão variar a depender da periodicidade e do tempo das sessões, mas para efeitos práticos a gente vai falar em HD estendida. Nós vamos discorrer das modalidades em função dos mecanismos de transporte de solutos e de água, da cinética da transferência dos solutos, das alterações osmóticas e volumétricas vinculadas, dos resultados em populações específicas e dos resultados de desfechos. Então, a gente tem aqui uma representação de solutos, parece uma representação planetária aqui, de solutos de pequena, média e solutos maiores, próximos à albumina. A nós nos interessam os solutos, as toxinas urêmicas, que são solutos pequenos, e os solutos intermediários ou maiores, que são as citoquinas, as moléculas inflamatórias que a gente habitualmente almeja remover no paciente grave. Esse soluto deve ultrapassar uma membrana, e as membranas variam em superfície, e quanto maior a superfície, maior a possibilidade de remoção de solutos pequenos e de água. Essa característica ela é tida como a eficiência da membrana. Então, teremos membranas de baixa, média e de alta eficiência, ou baixa, média e alta superfície. As membranas são caracterizadas de acordo com a porosidade ou fluxo, e membranas mais porosas vão permitir a transferência agora de solutos maiores e uma transferência maior de água. Então, teremos membranas de baixo, médio e alto fluxo, ou baixa, média e alta porosidade. Lembrando que uma membrana de alto fluxo ou alta porosidade não necessariamente é uma membrana altamente eficiente, uma membrana altamente eficiente de grande superfície não necessariamente é uma membrana altamente porosa. Então, a gente tem aqui a representação da extensão da membrana, da porosidade, lembrando então que a superfície da membrana ela impacta no clearance de moléculas pequenas para um dado fluxo de sangue. Quanto maior a extensão da membrana, maior a superfície da membrana, maior é o clearance. A porosidade, por sua vez, impacta na transferência de moléculas maiores. Então, a gente vê aqui que uma membrana de baixo fluxo ela permite uma transferência de moléculas numa escala menor quando comparada a uma membrana de alto fluxo. A gente vai ver a seguir. E as membranas a porosidade também impacta na transferência no coeficiente de ultrafiltração. A gente vê aqui uma membrana de alto fluxo impactando de forma bastante importante a transferência de água para uma pressão, mesmo em níveis de pressão transmembrana mais baixos, quando comparado a uma membrana de baixo fluxo ou uma membrana de baixa porosidade. Um conceito importante que vem aí é o conceito de sieving, que ele relaciona a concentração de solutos no efluente, seja dialisante ou hemofiltrado, em relação à concentração de solutos no plasma. O sieving, essa relação é dita como sieving, então, e o sieving ele gira ao redor de 1 para os solutos pequenos, ou seja, passa tudo na maioria das membranas, e o sieving é menor que 1 para os solutos maiores, vai depender do tamanho do soluto e vai depender da porosidade da membrana. Então, a gente tem aqui a representação em diagrama, nesse gráfico, da escala de solutos, a representação aqui na ordenada do sieving. A gente vê aqui o evolutivo de membranas. Uma membrana de baixo fluxo, por exemplo, permite um sieving numa escala menor, numa escala pequena aqui de moléculas, e não é capaz de eliminar moléculas inflamatórias que têm um tamanho maior. Uma membrana já de alto fluxo, por exemplo, permite um sieving ao redor de 0,6, 0,7 para moléculas inflamatórias, aqui o exemplo é beta-2, né? E aqui a gente tem mais adiante as supermembranas, as membranas de super alto fluxo, que a gente vai falar mais lá na frente, que tem uma porosidade maior e tem um cutoff
particular a membrana HCO, que gira na escala da albumina. E a membrana MCO, que inicia a membrana que inicia a retenção de solutos num nível mais alto. Então, esse é o evolutivo. A gente tem aqui uma representação, um corte transversal de membranas, uma membrana antiga aqui de cuprofano, membrana de celulose, que permite apenas difusão, hemodiálise, e as membranas mais modernas de polissulfona, poliéster sulfona, que permitem convecção, um coeficiente de ultrafiltração maior, permitem terapias de hemofiltração, hemodiafiltração, uma convecção com convecção de moléculas maiores. A gente falou de solutos, a gente falou de membranas, a gente falou de sieving, e é importante que para um soluto ultrapassar uma membrana, é importante que haja uma força de transferência. Essa força de transferência pode ser por gradiente de concentração, e daí o mecanismo que nós teremos é o mecanismo de fusão, pode ser por gradiente de pressão, e aí o mecanismo tido é como convecção, ultrafiltração, e ainda podemos ter adsorção de solutos na membrana. Então, aqui uma representação esquemática de um capilar de diálise, a fibra no capilar, o fluxo de sangue, solução de dialisante em contracorrente, passagem de solutos pequenos por gradiente de concentração numa membrana semipermeável. A força aqui de transferência, a força de gradiente, o mecanismo de troca é a difusão, e a técnica ou modo de diálise, como queremos chamar, a técnica é a hemodiálise. O mesmo capilar, mesma fibra, força geradora aqui, pressão dentro da fibra, arrasto de moléculas pequenas e agora moléculas maiores por uma membrana semipermeável arrastada junto com a água por meio da geração de pressão dentro da fibra. Então, a força geradora aqui, pressão, mecanismo de troca, convecção, técnica, hemofiltração. E quando a gente estabelece um volume de hemofiltrado no intuito de remoção de moléculas maiores e não se deseja, com esse volume de hemofiltrado, equilibrar balanço, ou seja, não é um ultrafiltrado real, nós temos que repor essa quantidade de hemofiltrado que é estabelecida na unidade de tempo. Então, a reposição é feita pré ou pós-capilar. E daí teremos hemofiltração com reposição pré e pós-capilar. Quando nós combinamos técnicas ou métodos, quando nós combinamos hemofiltração com hemodiálise, nós teremos a hemodiafiltração. Então, de uma forma geral, quando a gente avalia as modalidades, a modalidade, classicamente, a modalidade convencional e a modalidade estendida, elas trabalham com mecanismo de difusão. A técnica é a hemodiálise. Então, teremos hemodiálise convencional e hemodiálise estendida. Já a modalidade contínua pode trabalhar com difusão, convecção, difusão e convecção. Então, teremos hemodiálise contínua, hemofiltração contínua e hemodiafiltração contínua. A ultrafiltração, como meio de equilíbrio de balanço, ela pode ser usada nas três modalidades de forma isolada ou combinada às demais técnicas. Então, a gente falou de soluto, de membrana, falamos de mecanismo de transferência, que é característico de cada modalidade, e agora vamos falar de cinética. A cinética, ela quantifica a transferência de solutos, ela mais ou menos dita a característica da modalidade. E para medir a cinética, a gente vai falar em eficiência, em intensidade. A eficácia é uma medida basicamente a medida de KTV, por ela a gente calcula a dose, a gente não vai falar de dose de KTV nessa sessão. Então, a eficiência, ela nada mais é do que a quantidade de sangue depurado de produtos tóxicos através da terapia renal substitutiva.
O soluto representante, habitualmente, é o soluto pequeno, é a ureia. A eficiência é uma medida pontual e instantânea do sistema de diálise, nada mais é do que a depuração ou clearance do sistema de diálise. Ela é medida em ml por minuto, ml por hora ou litros por hora. Existem os fatores que influenciam a eficiência ou clearance, que são conhecidos de vocês: o tamanho do soluto, o tipo da membrana, o fluxo de sangue, o fluxo de banho, o fluxo da reposição pré e pós, que espelha a hemofiltração, e a ultrafiltração renal. De uma forma geral, na modalidade convencional, os fluxos de banho e de sangue são maiores. Na hemodiálise estendida, na modalidade estendida, os fluxos são intermediários. Na modalidade contínua, os fluxos são menores. E essas terapias são configuradas de forma que a relação de fluxo de banho com fluxo de sangue é acima de 1 na modalidade convencional, próxima de 1 na estendida e abaixo de 1 na contínua. Sim, se a gente quiser otimizar uma hemodiálise convencional, habitualmente a gente otimiza o fluxo de sangue, já que o banho é não saturado. Se a gente quer otimizar uma hemodiálise contínua, habitualmente a gente aumenta, otimiza o efluente, seja a reposição, seja o dialisante, já que o banho, ele inicialmente já está saturado. Na convencional, o que influencia o clearance, a eficiência da terapia, é o tipo da membrana, particularmente a extensão da membrana, a eficiência da membrana, já que a gente classicamente está falando em remoção de solutos pequenos. Mais para frente a gente vai ver o que apareceu. E o que influencia também é o fluxo de sangue, como a gente falou. Esse gráfico aqui do Dalgidas espelha bem o que acontece. Então, quanto maior o fluxo de sangue, quanto maior a superfície de uma membrana, maior é o clearance de moléculas pequenas, mostrando que até que o impacto da superfície ou da extensão da membrana é tanto maior nas situações de fluxo sanguíneo mais alto, onde a taxa de extração é baixa. O clearance é calculado pelo fluxo de sangue subtraído do hematócrito, fluxo plasmático, pela taxa de extração de ureia. Na terapia contínua, por sua vez, os fatores que influenciam o clearance são o tamanho do soluto, porque aqui estamos falando em solutos de pequena e de maior grandeza, o tipo de membrana, tanto no quesito eficiência, como no quesito porosidade ou fluxo, porque vamos falar de moléculas maiores, e o fluxo do efluente, representado pelo fluxo de banho e ou fluxo de reposição pré e pós, que espelha a hemofiltração. E a gente pode calcular o clearance de forma fácil na terapia contínua, multiplicando a concentração do soluto no efluente pelo fluxo do efluente dividido pela concentração plasmática. A concentração do soluto no dialisante ou no hemofiltrado é 0, né? E lembrando que efluente é fluxo de dialisante mais fluxo de ultrafiltrado, representado pelo fluxo de reposição mais o fluxo de ultrafiltrado real. Então, se, por exemplo, o fluxo de ultrafiltrado real para equilibrar o balanço é 0, o fluxo do efluente seria o fluxo de dialisante mais o fluxo de reposição ou da hemofiltração. E a gente chega no denominador comum aqui, que o clearance para terapia contínua nada mais é que o fluxo do dialisante mais o fluxo da reposição multiplicado pelo sieving da molécula que a gente quer calcular. No caso da ureia, o sieving é 1, então o clearance de ureia para as terapias contínuas habitualmente é o fluxo do dialisante mais o fluxo da reposição que espelha a hemofiltração. Então, aqui uma ilustração, uma hemodiálise contínua, o clearance é difusivo e o clearance para moléculas pequenas ele é proporcional à taxa de efluente. O clearance para moléculas maiores é pequeno, praticamente inexistente. Aqui uma representação real, um filtro M100, M60, um filtro M100 de uma hemodiálise contínua, remoção de moléculas pequenas
com clearance que é proporcional à taxa de efluente ou taxa de dialisante, e remoção de moléculas maiores, bem pequena, ou praticamente inexistente se a gente considera um filtro de menor capacidade. Aqui é uma terapia, uma hemofiltração, uma terapia convectiva, clearance é convectivo. O clearance, mais uma vez, para moléculas pequenas, ele se aproxima do hemofiltrado. Desculpa aqui, o clearance para moléculas pequenas se aproxima do hemofiltrado, da taxa do efluente. Cai um pouquinho se a gente se for feita a reposição pré-filtro por conta da diluição. E o clearance para moléculas maiores proporcional ao sieving daquela molécula. Então, aqui a representação real, filtro M60, M100 para uma hemofiltração, clearance de moléculas pequenas proporcional à taxa de efluente ou do hemofiltrado, clearance de moléculas maiores vai depender do sieving da molécula. E a gente nota aqui que existe até uma certa melhora de clearance para taxas mais altas de reposição. É uma reposição pré-filtro, indicando até um arrasto de moléculas maiores da superfície do capilar glomerular, dando espaço aqui para uma remoção um pouco mais efetiva, mediante infusões maiores. E aqui, as duas terapias combinadas. Então, a gente vê aqui a hemofiltração em losangos e círculos não preenchidos, moléculas pequenas, moléculas maiores, e quando a gente adiciona dialisante, hemodiálise contínua, quando a gente para a hemofiltração ao redor de 2 litros e começa a adicionar banho, a gente vê que há uma otimização da remoção de moléculas pequenas, então seriam aqui uma hemodiafiltração, e para moléculas grandes não acontece nada, o que é de se esperar, porque o dialisante, porque o mecanismo de difusão não remove moléculas maiores. E aqui a representação em tabela, em numérica, de clearance de moléculas pequenas em hemofiltração, em hemodiálise contínua e em hemodiafiltração. A gente observa aqui que há uma otimização que seria adequada até essa questão da otimização, do uso da combinação das duas técnicas em pacientes hipercatabólicos. Isso nada mais está espelhando que essas técnicas, individualmente, elas são limitadas. A hemofiltração limitada na sua reposição pré pelo fator diluitório, na reposição pós pela fração de filtração e a hemodiálise pelo fluxo. Então, chega uma hora que não adianta também aumentar muito o fluxo da hemodiálise contínua, que passa a sobrar banho e a gente chega numa situação similar à hemodiálise convencional. Quando a gente avalia a eficiência, então, a medida pontual nas 3 modalidades, o que seria de se esperar, a hemodiálise convencional é uma terapia de alta eficiência pontual, a hemodiálise estendida é uma terapia de eficiência moderada e a hemodiálise contínua é uma terapia de eficiência baixa, pontualmente. No entanto, quando a gente avalia em função do tempo, a eficiência versus o tempo, a gente observa que, por sessão, essas modalidades se equivalem em litragens de depuração por sessão, elas são equivalentes, então, quando a gente multiplica o clearance pelo tempo de tratamento, e quando a gente avalia na semana, também elas se equivalem. Aqui a gente só não tem números pareados, porque a gente considerou hemodiálise contínua 6 dias na semana, e estendida e convencional 4 dias. A gente não considerou terapia diária. Mas, se considerar diárias, elas se aproximam, e é para se aproximar mesmo. Quer dizer, em termos de clearance semanal ou clearance por sessão, elas têm que se aproximar. Então, a gente falou de mecanismos de transporte, como eles são vinculados às modalidades, da cinética de solutos nas diferentes modalidades, que caracteriza a modalidade. Agora a gente vai mostrar como esses mecanismos e a cinética, eles interferem nas flutuações osmóticas e volumétricas. Então, a gente sabe que no processo de difusão, há habitualmente redução da osmolaridade sérica, desvio de fluxo aquoso
do extracelular ou intravascular para o dialisador e para o intracelular. E no processo convectivo, as perdas são isosmóticas, inicialmente a desvio de fluxo aquoso para o dialisador, com aumento inicial da pressão oncótica e uma tendência de desvio de fluxo do intracelular para o extracelular ou intravascular. Então, no processo, no mecanismo de difusão, a tendência à redução de osmolaridade, aumento do volume intracelular, uma redução maior do extracelular ou intravascular. Pode haver aumento de temperatura se a gente estiver trabalhando com hemodiálise convencional. Então, uma tendência maior à hipotensão e síndrome do desequilíbrio. Na hemofiltração, na convecção, há uma tendência menor à redução do extracelular, porque é uma manutenção da osmolaridade. A pressão oncótica tende a aumentar, o que mantém, de certa forma, o intravascular. Normalmente, a convecção vai estar aplicada em terapias contínuas, onde a temperatura é menor, e a tendência à redução de pressão arterial é menos prevalente, então a hipotensão é observada só com perdas mais acentuadas. Quando a gente considera agora a flutuação osmótica e de balanço, não só em função de transferência do soluto, mas em função da cinética nas diferentes modalidades, a gente observa que a hemodiálise convencional, que trabalha com uma cinética alta, rápida, e principalmente com difusão, as flutuações osmóticas e de balanço vão ser maiores e haverá tendência a mais hipotensão e aumento da pressão intracraniana, prejudicial a pacientes neurológicos hepatopatas. Na hemodiálise estendida, trabalha com eficiência mediana, a transferência de solutos é por difusão, as flutuações são intermediárias, tanto osmótica como de balanço, tendência menor à queda da pressão arterial e com potencial aumento da pressão intracraniana. E a terapia contínua trabalha com uma cinética baixa, ela trabalha com difusão e também com convecção, então serão menos frequentes flutuações osmóticas e de balanço hídrico, a tendência é a manutenção hemodinâmica e o não aumento da pressão intracraniana. Então, de uma forma geral, para pacientes instáveis, a preferência para a terapia contínua, para a hemodiálise estendida, para pacientes estáveis, para preferência para a hemodiálise convencional. A instabilidade hemodinâmica é a grande razão para a utilização dos métodos contínuos, porém existem outras vantagens. O controle de volemia, pacientes com sobrecarga volêmica importante têm um controle de volemia muito mais eficaz na terapia contínua, isso a gente observa na prática, quando comparados à diálise intermitente, que o controle muitas vezes é errático. A hemodiálise contínua permite uma redução linear e muito mais regular das toxinas urêmicas, quando comparada à terapia estendida e à terapia intermitente, e a remoção de produtos inflamatórios também bem mais eficaz, quando comparada à estendida ou à hemodiálise convencional. A terapia contínua está particularmente indicada para essas situações, pacientes céticos, com síndrome cardiorrenal, pacientes neurocríticos e hepatopatas. E se a gente for avaliar os grandes estudos que aplicaram terapia contínua, por exemplo, em pacientes sépticos, ela impacta na mortalidade, a mortalidade observada é aquém daquela que seria esperada, quando comparada ao paciente que não recebe terapia. O uso da terapia contínua ele vai em paralelo à gravidade dos pacientes, em detrimento da hemodiálise convencional. Daí, para os pacientes mais graves, praticamente, ela é exclusiva e a dificuldade aí até nos estudos comparativos, quando se avalia desfechos. A terapia contínua adequada para os pacientes cardiopatas com síndrome cardiorrenal permite um equilíbrio de balanço e peso mais eficaz quando comparado à terapia intermitente, em que esse controle é errático, e a manutenção
hemodinâmica também nesses pacientes, quando da aplicação da terapia contínua. Nos pacientes neurológicos, a utilização de terapia contínua, pelo fato de prover menor flutuação osmótica, quando comparada com a terapia convencional, ela leva a um equilíbrio, a uma manutenção da pressão intracraniana, o que não se observa na hemodiálise intermitente, hemodiálise convencional. Nos pacientes hepatopatas, a terapia contínua produz uma redução linear e mais importante dos níveis de amônia, que não deixa de ser uma toxina urêmica, e alguns estudos, alguns trabalhos têm mostrado que ela impacta de maneira positiva em relação à sobrevida dos pacientes hepatopatas. Estudos de análise de regressão têm mostrado que a terapia contínua ela impacta de forma positiva, né, na sobrevida desses pacientes. Quando agora a gente avalia os desfechos, a avaliação de desfechos entre as diferentes modalidades, particularmente o desfecho mortalidade e desfecho renal. Então, avaliando a mortalidade inicialmente, vários estudos compararam a hemodiálise contínua com hemodiálise estendida, hemodiálise intermitente. Esse é um deles, que é um estudo bem conduzido, randomizado, controlado, o estudo CONVINT, avaliou hemofiltração em comparação à hemodiálise intermitente, não mostrou diferenças no prazo de 30 dias em relação à mortalidade, mesmo para aqueles pacientes em uso de drogas de vasopressores em doses mais altas. Essa aqui é uma meta-análise de 2017, é uma meta-análise de NASH, que compara as 3 terapias, terapia convencional, terapia estendida e terapia contínua, partindo-se até do pressuposto que a terapia estendida ela possa ter uma vantagem sobre a terapia contínua, mas ele não mostra, as análises não mostram vantagem de uma terapia em relação a outra na questão da mortalidade. Quando se compara a técnica, hemodiálise comparada com hemofiltração, esse é uma meta-análise que comparou técnica, e também não existe vantagem de uma técnica em relação à outra, então fica livre a escolha entre os centros, e isso aí a gente observa que variam também a escolha entre os países, entre hemodiálise contínua, hemofiltração, hemodiafiltração, só salientando, como a gente falou lá atrás, se você está diante de um paciente muito hipercatabólico, o mais interessante é você somar técnicas de transferência de soluto. Uma outra modalidade, um outro desfecho que se procurou ser avaliado é o desfecho renal, partindo-se do pressuposto que a hemodiálise convencional gera hipotensão, isquemia recorrente e prejudica a recuperação da função renal. Então, alguns estudos avaliaram desfecho renal. Esse foi um estudo importante de Wald, que foi um estudo que foi otimista nesse sentido inicialmente. Foi um estudo retrospectivo, pegou pacientes submetidos à hemodiálise convencional e terapia contínua e que sobreviveram após 90 dias e acompanhou esses pacientes ao longo do prazo, e ele mostrou um impacto positivo aqui, favorável da terapia contínua em relação ao desfecho renal e da diálise. Então, a curva dele é bem favorável à terapia contínua relacionada à melhora de sobrevida de desfecho renal. No entanto, no mesmo ano, o Schneider publica uma meta-análise, e essa meta-análise compara terapia contínua com terapia intermitente. Ele observou uma vantagem para a terapia intermitente nos estudos observacionais, no entanto, quando avalia estudos randomizados, ele não encontra nada. Mais à frente, tem alguns outros estudos, esse é um deles, o estudo de Rost, foi um estudo prospectivo, que avaliou dependência de diálise e recuperação parcial de função renal, e ele mostra que esses desfechos estão muito mais dependentes da situação basal, do clearance basal dos pacientes, da presença ou não do diabetes, presença ou não de oligúria, do que propriamente da modalidade de diálise aplicada nesses pacientes.
E a meta-análise de Nash também avaliou o desfecho renal, comparou as diferentes modalidades de hemodiálise convencional, estendida e contínua, e não observou diferenças, vantagens de uma modalidade em relação à outra para com os desfechos renais. De uma forma geral, a diálise no paciente crítico, ela tem as suas indicações de urgência, já são conhecidas dos senhores. O CADIGO recomenda o início nessas situações de urgência e sugere que, afora isso, haja consideração do contexto clínico e laboratorial, não recomenda ação baseada em valores limítrofes de ureia e creatinina. Hoje em dia, a escolha está muito mais em função da demanda, o que se demanda do paciente em termos de oferta nutricional, de balanço hídrico, de necessidade de hemoderivados, de catabolismo, e o que se tem de capacidade renal. Então, a escolha é com base nisso. E a escolha da modalidade, embora não tenhamos resultados de desfechos, os estudos comparativos às vezes são difíceis, a gente procura se embasar em tudo isso que a gente comentou. Então, para os pacientes instáveis, preferência da hemodiálise estendida, a terapia contínua, e a terapia contínua particularmente indicada para os pacientes neurocríticos, pacientes hepatopatas, aqueles pacientes com sobrecarga volêmica importante. Os pacientes estáveis com indicação de diálise devem fazer hemodiálise convencional, e a única exceção que a hemodiálise convencional se aplica diante de uma instabilidade é quando há uma hipercalemia severa, a gente tem que tentar com repercussão, e a gente tem que tentar a hemodiálise convencional. Então, hoje a gente tem uma nova realidade. Então, vários nefrologistas que trabalham em terapia intensiva, em serviços de agudos, se depararam com a insuficiência renal, pacientes com insuficiência renal do COVID. A insuficiência renal do COVID, ela promove, leva uma mortalidade importante, particularmente nos dialíticos, que não é diferente do paciente séptico, mas a morbidade é diferente. Parece que eles vão mais para hemodiálise crônica. Então, ela é uma entidade importante que impacta na função renal e que requer o acompanhamento do nefrologista. O nefrologista está sempre de perto. Ela trouxe à tona a questão do COVID, a questão da remoção das citoquinas. E hoje em dia, a gente pode, graças à tecnologia, a gente pode adicionar aqui algumas novidades. Então, a gente falou até então como se faz hemodiálise convencional, hemodiálise contínua, hemodiálise estendida, quais os mecanismos de troca nessas modalidades. No entanto, hoje em dia, com o aparecimento de filtros de alta performance, de super alto fluxo, há a possibilidade de fazer difusão de moléculas maiores. Então, seriam os filtros MCO, HCO, hemodiálise de moléculas, mecanismo de transferência de solutos maiores, os cartuchos de polimixina, o cartucho de polimetilacrilato, o Toramix, o Citosorb, permitem a absorção tanto de citoquinas como de endotoxinas, e aqui a técnica, o mecanismo, então, a absorção, a técnica é hemoperfusão, que pode ser feita isoladamente ou em combinação com os demais métodos, e alguns filtros, como o filtro Auxilis, que podem, além de fazer o processo de hemodiálise, hemofiltração, hemodiafiltração, também a possibilidade de fazer hemoperfusão, remoção de citoquinas e remoção de endotoxinas. Então, aqui, mais uma vez, a representação das membranas, da extensão, da porosidade. Mais uma vez, aquele esquema dos filtros. Então, só para repetir aqui esses filtros de super alto fluxo, o filtro HCO, que tem um cutoff aqui na escala da albumina, o filtro
MCO ou HRO, que tem um cutoff inferior, ele é dito que é HRO porque ele inicia a retenção numa escala alta, né? O filtro o Terra Nova. Então, são filtros que podem ser utilizados e você pode fazer hemodiálise, mecanismo de transferência, de difusão de moléculas maiores. Então, aqui é um corte em transversal de um filtro HCO, filtro EMIC. Esse filtro é capaz de promover um clearance de moléculas de uma grandeza maior. A gente vê até aqui a fração kappa da cadeia leve. Infelizmente, eles não têm, embora estejam cutoff na escala da albumina, não removem muito pouco albumina. Então, são filtros seguros para serem utilizados. Alguns estudos mostraram o impacto desses filtros na remoção das citoquinas inflamatórias e um paralelismo com a redução de score de gravidade dos pacientes, mesmo quando após a interrupção do uso deles. Aqui é um estudo, uma análise similar de um filtro AN69, filtro Oxiris, em relação à redução de interleucinas, em relação à melhora do score de gravidade dos pacientes. Aqui um cartucho que pode ser, no caso, Cytosorb, que pode ser utilizado isoladamente ou em série com hemofiltro. Esses cartuchos, eles têm a capacidade tanto da remoção de citoquinas, como no caso Cytosorb, como de endotoxinas, como os filtros de polimixina, e alguns outros têm o impacto na remoção de ambos, como é o filtro AN69. Então, vale essa frase aqui, um trabalho até publicado ano passado pelo Tiago, que na ausência de um tratamento estabelecido para o COVID, existe o racional fisiopatológico de se utilizar essas tecnologias para a remoção de citoquinas e de endotoxinas. Essas tecnologias podem ser, então são válidos os estudos na aplicação dessas tecnologias. E se a gente voltar um pouco para trás, voltar 10 anos, onde a hemodiálise estendida era uma prerrogativa, aí, se falava muito em estendida no intuito de tamponar aqueles centros em que não se podia utilizar a terapia contínua. Hoje em dia, a gente pode fazer terapia estendida removendo moléculas maiores. Então, podendo fazer difusão de moléculas maiores com os filtros de super alto fluxo e fazer a absorção com os cartuchos. Então, isso aí, hoje em dia, já é possível. Então, a purificação do sangue, ela impacta na mortalidade da sepsis. Curiosamente, é um estudo de 2013, mostrando que ela é impactante. Aqui está, a gente quase, praticamente, é difícil a leitura desse gráfico aqui, mas o que a gente consegue deduzir é que, particularmente, a terapia contínua, hemofiltração, quando se adiciona plasmaférese ou hemoperfusão, há a redução mais importante da mortalidade. Então, há de se pensar até como gatilho e como reforço para a avaliação dessas novas tecnologias no paciente séptico. E a gente finaliza aqui com esse fluxograma do CADIGO, mostrando que a decisão de terapia renal no paciente crítico, ela é complexa, e a escolha da modalidade, a escolha da terapia deve englobar a escolha de modalidade, a escolha da dose, a escolha do acesso, a escolha da anticoagulação, a escolha do tipo de membrana. Então, a prescrição não deve ser chavão. Então, hoje em dia, a gente tem possibilidade de combinar uma série de tecnologias disponíveis para a gente prover a melhor terapia para o nosso paciente.
Obrigado. Obrigado, professor. Obrigada a você, professor. Vamos lá. Vamos para as perguntas. Os meninos sempre ficam sem graça. Eu tenho. Então, Fala, fala, Luquinha. Ô, professor, obrigado pela aula. Professor, se o senhor conseguir voltar lá no gráfico do CIV, o senhor falou do médio cutoff e do high cutoff. Tipo, quando você pega a molécula média ali, um pouquinho antes da albumina, por que o médio cutoff tem melhor CIV que o high cutoff? Eu não entendi isso. Onde que está? Sabe aquele seu diagramazinho que vai andando no CIV? Quer ver? Tem embaixo? O senhor mostrou ele no começo e no final ali, quando o senhor falou do Terra Nova. Quer ver? Aqui, ó. Aí, isso. Então, o Tá high vendo ali? cutoff é porque ele tem o cutoff, ele se relaciona à finalização, ele se relaciona à escala da albumina, né? O médio cutoff, ele está aquém da escala da albumina. Esse filtro aqui, o de médio cutoff, ele é dito também HRO, que ele inicia a retenção numa escala mais alta do que o filtro HCO, tá? HRO, que é High Retention Onset, ele inicia a retenção numa escala maior, mas ele para antes da albumina, tá? Então ele tem uma conformação até que o pessoal diz que é similar ao glomérulo. Já o filtro de alto cutoff, ele inicia a retenção de solutos numa escala antes, mas ele vai um pouco mais além. Então, ele vai próximo, ele deixa escapar um pouco de albumina. O que aconteceu? Achávamos que esse filtro não seria adequado. Logicamente, se você jogar convecção aí, fluxo convectivo, vai escapar albumina. Mas, se você faz só hemodiálise, fazendo só hemodiálise contínua, o escape de albumina é muito pequeno. Então, o que eles acham é que vai se preenchendo aos poucos os poros desse filtro e há menos perda de albumina, né? Então, daí a denominação. Mas essa denominação HSO e MCO tem a ver com cutoff, não com o início da retenção. Ah, entendi. Beleza, obrigado. Por isso que eu falei que esse filtro aqui ele é denominado médio cutoff ou HRO, High Retention Onset. Esse filtro aqui é denominado alto cutoff. Entendi, professor. Beleza, valeu, obrigado. Professor, só porque o senhor já comentou isso um pouquinho com o Lucas, uma coisa que às vezes confundem, que andam meio juntas e às vezes confundem, é o que é high cutoff e o que é alto fluxo, né? Se eu tenho um filtro de high cutoff, eu desperdiço, entre aspas, o meu filtro se eu só fizer diálise? Eu tenho que dar convecção em altas doses para... Eu não estou ouvindo. Acho que às vezes corta aqui. Se eu tenho uma das coisas que às vezes confunde, estão me ouvindo bem? Sim. Dois o senhor está conseguindo conceitos ouvir, professor? Sim. Dois conceitos que às vezes a gente confunde é o que é high cutoff e o que é alto fluxo. A pergunta é assim, se eu tenho, por exemplo, um filtro de high cutoff, eu desperdiço, entre aspas, esse filtro se eu não der clearance convectivo, se eu só botar mais diálise do que convecção, é um filtro que eu perco a qualidade dele ou ele funciona tão bem quanto? Então, o filtro desculpa, você perguntou se um filtro de high cutoff se eu tenho que dar alto fluxo ou se isso independe, é uma coisa que são coisas separadas. Não, esse filtro de alto cutoff, ele é um filtro que tem uma porosidade maior. Então, se você vê aqui, por exemplo, você pega o beta, você está vendo a figura aqui, né? Se você pegar o beta 2 aqui, nesses filtros tradicionais na hemofiltração, você pega aqui a beta 2, o sieving é ao redor de 0,6, 0,7. Nesses filtros, o sieving vai para 0,9, tá? Então, passa mais, tá? Assim como o MCO.
Então, a capacidade de remoção de moléculas inflamatórias dele, olha aqui a diferença aqui, ó. É esse espaço aqui, tá? A capacidade de remoção de moléculas inflamatórias, ela está além do que a gente já tem com os filtros de alto fluxo, tá? High flux. Então, ele já tem essa vantagem. O filtro de médio cutoff, ele é dito médio porque ele para antes da albumina aqui, né? Ele deixa de perder, ele para aqui numa escala de solutos antes da grandeza da albumina. O HCO, ele perde um pouco, ele para aqui a nível da albumina. Então, ele deixa escapar um pouquinho. Mas, de uma forma geral, a performance deles para a remoção de moléculas inflamatórias, ele, teoricamente, é maior. Qual o problema aqui? Você não pode aplicar convecção nesses filtros. Porque, se você aplicar convecção, você como eles são filtros de alta porosidade, vai escapar, por exemplo, vai escapar a albumina, tá? E você vai ter uma terapia que vai prover escape de albumina e aí não é interessante, né? Então, você faz dialisância de moléculas maiores, tá? Eu acho que isso é a vantagem desses filtros. O HCO é o EMIC. A gente utiliza em terapia contínua, né? Pode-se utilizar também em terapia estendida. A gente tinha utilizado o EMIC juntamente na máquina Gênios, tá? O MCO é aquele filtro que o Terra Nova, que é utilizado em diálise crônico, você pode levar eventualmente fazer uma diálise de agudo com esse tipo de filtro. Perfeito, obrigado, professor. Professor, mas ele não pode fazer convecção? Só faz difusão? Só faz diálise? É diálise. Entendi, para não perder molécula grande. Tá bom. Professor, o senhor tem contato na prática com esse tipo de filtro? Você escolhe alguns pacientes? Como é que é para escolher? Porque a gente não tem muita experiência para utilizar. Na prática, você pode... Então, o que a gente tradicionalmente vinha fazendo, você pega os filtros aí de diálise contínua, alto fluxo vai super bem, já tem um potencial grande de remoção de moléculas inflamatórias, com a convecção, aplicando-se hemofiltração, né? Então, é o que a gente fazia, hemodiálise contínua associada com hemofiltração, hemodiafiltração, ou alguns centros faziam hemofiltração isolada. Com esses novos filtros, você não precisa aplicar convecção. Então, se você tem um paciente, você tem essa tecnologia disponível, por exemplo, capilar HCO, né? Você tem um paciente grave, instável, que você precisa remover molécula inflamatória, você pode usar esse capilar fazendo só hemodiálise contínua. Tá? Você não precisa, você não deve aplicar convecção. Agora, você tem à disposição, quer dizer, isso pode ser utilizado, então, é um capilar que traz essa vantagem, mas isso não invalida o uso dos capilares de alto fluxo, mesmo porque os estudos ainda não validaram que esses filtros são superiores em relação, por exemplo, a desfechos, a remoção em relação aos filtros de alto fluxo. Estou falando que é uma tecnologia que a gente tem disponível. Tá? Em relação ao paciente crônico, o Terra Nova tem alguns dados, acho que o Tiago conhece bem esse filtro e poderia falar melhor para vocês. Então, existem algumas outras vantagens. No paciente agudo, eu estou falando o que a gente tem utilizado. Tá? Os cartuchos, e assim, esses são alguns filtros. O outro filtro é aquele filtro, o Oxiris, né?
ele tem a capacidade de tanto fazer hemodiálise como hemofiltração, e ele faz adsorção também. Ele Sim. absorve citoquina e absorve endotoxina. Então, essa é uma outra tecnologia que pode ser utilizada também, tá? Uhum. Então, é um outro fabricante, é outra tecnologia. E, além disso, os cartuchos, né, que podem ser utilizados, como eu mostrei, em série, né, com os hemofiltros tradicionais, no intuito de promover remoção de citoquinas e de endotoxinas, e aí eles removem mais, porque a superfície deles é muito maior, né, de contato. Eles podem ser, então, utilizados em série ou isoladamente, né? De forma intercalada com a terapia dialítica. Tá, professor. Obrigada. Mas é tecnologia que a gente que está vindo e a gente vai, por exemplo, eu nunca utilizei um cartucho, né? Tá. Mas é uma tecnologia que está vindo que eu acho que vai acabar sendo realidade daqui a algum tempo. Tiago mostrou para a gente semana passada uma hemoperfusão que ele fez, muito legal. Ele já utilizou, ele tem uma experiência com o uso de cartucho. Tá certo. Uma outra dúvida que é recorrente é ajuste de dose de antibiótico em paciente com terapia contínua. Ajusta, tem diferença pelo método que eu estou usando ou pelo filtro que eu estou usando, se ajusta mais ou ajusta menos? Existem a questão do ajuste de dose, você tem que ir atrás das tabelas. Então, que os estudos que avaliaram dose de antibiótico na terapia contínua, eles foram avaliando, foram acompanhando o evoluir aí das terapias, mas, logicamente, com esses filtros novos, a gente não tem, né? Então, o ideal é que se utilize uma tabela para se ajustar a dose, né? De uma forma geral, uma terapia contínua provê um clearance ao redor de 30 a 40 ml por minuto. Então, você vai em cima dessa dose, né? Dessa dose de diálise e ajusta e faz o ajuste nas tabelas vigentes. Eu costumo ajustar de acordo com a tabela que eu acho que a melhor tabela é a tabela são as revisões do up-to-date. Então, eles revisam frequentemente, vocês devem ter o up-to-date disponível, então a gente faz o ajuste de acordo com essas tabelas. Mas sempre lembrando que é melhor ajustar para mais, né? Sempre melhor ajustar para mais do que ajustar para menos, tá? Então, depois eu posso até ver, tem alguns trabalhos interessantes e tem uma revisão que já tem há mais de 10 anos de ajuste de dose. Agora eu não lembro o autor, que ela é bem interessante para uso à beira-leito. Obrigado. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Acho que fechou. Obrigado, professor. Foi muito, muito boa a sua aula. Obrigado pela audiência. Então, vamos na terapia, vamos nas terapias de diálise, a gente tentar oferecer o que a gente sabe de melhor para os pacientes. Sim. Obrigado, Davi. Obrigado, Marina. Obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Até a próxima.